Paz do Senhor, gente. Ai, eu tô cansada, fiquei pulando. Não devia ter pulado. Eu tô muito animada com tudo aquilo que Deus vai fazer a partir de agora, a partir de hoje, aquilo que Ele já está fazendo. Eu recebi muito agora no louvor e glória a Deus por isso. E eu espero que esse seja um momento em que você esteja focado, porque uma palavra, ela pode mudar histórias. Você crê nisso? Uma palavra, ela pode ressuscitar mortos. Uma palavra, ela pode ressuscitar vivos. Uma palavra, ela pode mudar um destino. E eu creio muito nisso. E a minha parte eu fiz. Eu estudei, eu orei, e agora é com vocês. Amém? A gente vai ler sobre Esther. E eu vou começar falando sobre Esther, capítulo 4, a partir do verso 12. Esther 4, 12. É um momento em que Mordecai, o primo de Esther, que criou ela como filha, pede ajuda para ela. E diz assim... aqui no meu está Mordecai, mas Mardoqueu é a mesma coisa, tá bom? Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que, por estar morando no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá, e a família de seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Susa, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois eu irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se estiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Aí, então, Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. No livro de Esther, o povo judeu, ele estava cativo na Pérsia. E eles eram escravos do rei Xerxes, que era o rei que governava na época. E Esther, a personagem principal, entre aspas, ela era judia, fazia parte do povo judeu, e ela era órfã, pois os seus pais, eles morreram quando o rei Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém. Então ela era órfã, mas graças a Deus ela tinha o seu primo chamado Mordecai. Na minha Bíblia está Mordecai, mas também pode ser Mardoqueu. E ele criou ela como uma filha, ela tem ele como um pai. E a história, então, ela se passa na Pérsia. E aqui no capítulo 4, Esther, ela já era rainha. Ela já morava no palácio. Aquele já era, a perspectiva dela já era ali, a vida dela era ali. Então, por que Esther foi feita rainha, né? Como que aconteceu, gente? Em um certo momento da vida do rei, o rei Xerxes, ele tinha uma rainha naquela época, era a rainha Vasti. Ele estava dando uma festa para todos os seus oficiais, para os chefes dos exércitos, para os governadores, para o pessoal da nobreza. E em um momento, ele pediu para chamarem a rainha Vasti, para ela vir com a coroa na cabeça. E por que ele mandou chamar ela, né? Para a gente entender melhor, quando os reis faziam uma festa, os homens ficavam numa parte do palácio e as mulheres ficavam em outra. Então, junto com o rei Xerxes, estavam todos os homens governadores, todos os pessoal da nobreza, e junto com a rainha Vasti, estavam as mulheres desses homens. Então ele falou, vai, chama a rainha Vasti e manda ela vir com a coroa, porque ela era muito bonita. E ele queria que os homens que estivessem lá
admirassem a beleza dela. Só que só que Vasti, ela não vai. Ela não atende a ordem do rei. E o rei, ele ficou muito bravo. Tipo, como assim? Eu sou o rei. O que eu quero que façam tem que ser feito, né? O que eu faço agora? E depois de uma discussão, ele decidiu destituí-la do trono. Então, ela não era mais rainha. E ela não podia mais entrar na presença do rei. Eles nunca mais iriam se ver. E é aqui que começa a história de Esther. E o rei, ele precisava de uma nova rainha. Então, ele manda chamar as mulheres virgens, as mais belas do reino, e para vir, para se preparar. E Esther estava entre elas. Esther era muito bonita, a palavra de Deus fala. E as virgens que eram escolhidas pelo chefe do harém ficavam durante 1 ano fazendo tratamento de beleza. Elas ficaram durante 1 ano, um tempo, retiradas, tomando banho, passando perfumes, óleos. E depois desse 1 ano, elas foram, uma a uma, foi levada à presença do rei. E quando Esther foi levada, o rei, a palavra de Deus diz que o rei gostou dela mais do que qualquer outra. E ela conquistou a simpatia e a admiração do rei. Então ele a escolheu como rainha e colocou a coroa em sua cabeça. E existia um homem de confiança do rei chamado Amã. Agora a gente entra nesse capítulo 4, né? O que está acontecendo? Ele era primeiro-ministro do rei. E quando ele foi posto primeiro-ministro, o rei ordenou que todos os seus funcionários se ajoelhassem diante de Amã quando ele entrasse no local, quando ele passasse. E todos os funcionários obedeceram a ordem do rei, menos Mordecai. Mordecai, ele não se ajoelhava perante Amã. E Amã, quando ele percebeu isso, ele ficou muito bravo. Ele ficou muito bravo. E perguntaram, né, para Mordecai, mas por que você não se ajoelha? É uma ordem do rei. E aí Mordecai, ele falou, eu sou um judeu. Eu só me prostro diante do Senhor. E quando Amã descobriu que ele era judeu, ele não bastava só matar Mordecai. Ele queria também matar todos os judeus. Então, Amã, ele fez planos para matar todos os judeus que estivessem ali sobre o reinado do rei Xerxes. E ele foi com tudo preparado. Quando, onde, como, porquê. E quando ele entrou na presença do rei, ele contou tudo o que havia acontecido. Ele conseguiu colocar o rei contra os judeus. E o rei perguntou, então o que a gente faz? E aí Amã deu a sugestão dele. Eles merecem a morte, né? Eles não estão obedecendo a sua ordem. E aí o rei aceitou. Ele falou, então vamos fazer um decreto. Aí o rei deu o anel para Amã e falou, deixa isso na sua mão, aos seus cuidados, você faz o que você achar melhor. E aí começa o capítulo 4. Era um momento, gente, muito tenso na vida dos judeus. Porque decretos, quando eles eram feitos, eles não podiam ser desfeitos, nem pelo próprio rei. E pelo povo judeu estar cativo naquele lugar, eles não podiam nem se proteger, porque eles eram escravos, estavam em terra estrangeira. Então, o que o rei ordenou para fazer com eles era feito e acabou. Eles não podiam nem lutar pela vida. Então, Mordecai, ele estava apavorado, desesperado. E por isso ele foi pedir ajuda para Esther. No verso 11, antes do que a gente leu, Mordecai, ele pede, ele clama, ele fala, Esther, vai, faz alguma coisa, tenta fazer alguma coisa. E aí Esther responde para ele, é do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. E a lei é esta, quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para esta pessoa. E já faz mais de 1 mês que o rei não me manda chamar. E Mordecai, ele fala para ela, Esther, entende uma coisa, você também faz parte do povo judeu. Então, se você... Não adianta você tentar escapar da morte. Isso não vai acontecer. Então, faz alguma coisa. Tipo,
tenta, você está mais próxima do rei. Então, Esther, ela decide, ela fala, então, vai, reúna todos os judeus que estiverem em Susa, e todos vocês jejuem e orem por mim durante 3 dias. Não comam e nem bebam nada, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois eu vou falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. E aí Mordecai foi e fez tudo que Esther havia mandado. E aqui está a nossa primeira lição. A primeira chave que eu quero que você guarde isso para você. Gente, é muito precioso o que Deus colocou no meu coração. A primeira chave é, se não for você, será outra pessoa. Esther 4:14. Mordecai fala para Esther, Esther, se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Então, se não for eu, vai ser outra pessoa, o Senhor, Ele vai fazer. E a coisa que mais me machuca, gente, abrindo meu coração para vocês, é não fazer parte daquilo que Deus está fazendo, é não ser coparticipante daquilo que o Senhor está fazendo. E esses dias o Felipe, ele chegou para mim, ele falou, amor, tem uma proposta de emprego lá em Fortaleza, era um salário melhor, era um cargo melhor, na mesma empresa, mas, tipo, era algo bom. E a primeira coisa que apareceu na minha mente foi, não quero ir embora agora, não quero, eu quero participar do que o Senhor está fazendo, tipo, eu pensei no ministério, sabe, naquilo, na minha vida espiritual. E, eu não quero perder o que está rolando, eu não me sinto preparada para isso agora. E eu nem pensei na minha profissão, né, na minha empresa. Estou começando agora a fotografia, tipo, vou começar num lugar novo, numa cidade nova, com pessoas desconhecidas, vai ser mó rolo. Mas não, eu pensei na minha vida espiritual, porque isso é o mais importante para nós. Isso é o mais importante. A gente sempre canta que é tudo sobre Ele, que tem tudo a ver com Ele. E viver isso, é a gente pensar primeiro na nossa vida espiritual e parar de dar desculpas para as coisas, para as coisas acontecerem. Antes de começar o culto, eu perguntei para uma pessoa que eu lembrei. Eu falei, então você vai vir, eu estou com saudade de você. Faz tempo que a gente não se via. E a resposta foi, tá chovendo, e tal pessoa ficou no trânsito. E, cara, não é isso. Não é isso, sabe? As coisas do mundo não podem nos impedir. Se a gente, sei lá, tá com uma dor de cabeça, não importa, toma um remédio e vem. A gente só não pode perder o que o Senhor está fazendo. A gente só não pode deixar de ouvir aquilo que o Senhor está entregando para nós. A gente não pode deixar de receber. E a obra de Deus, ela não para. Seja feita por mim, seja feita por você ou de qualquer outra forma. Os planos do Senhor, eles não se frustram. Se a vontade de Deus era salvar o povo judeu, Ele ia fazer isso. Seja através da vida de Esther ou de qualquer outra forma. É como o pai dela, adotivo, fala. Se você não fizer nada, do céu Deus vai fazer algo e algo vai acontecer. E olha o que fala em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Gente, isso é poderoso demais. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. As coisas, elas vão acontecer, estando nós aqui ou não, sendo nós participantes disso ou não. E Deus falou comigo nesses dias sobre a vida do jovem rico. E de uma forma muito diferente, eu não sei se vocês já olharam dessa forma, mas em Mateus 19:16 tem a passagem do jovem rico. E esse jovem, ele chega para Jesus e ele fala, Senhor, como que eu faço, né, para dar a vida eterna, para entrar no céu? E Jesus, ele fala, quais são os mandamentos? Ele fala isso, aquilo, então cumpre os mandamentos. E o jovem rico, ele fala, Senhor, eu já faço tudo isso. Eu já cumpro os mandamentos, eu já sei de todos eles, e glória a Deus por isso. E aí Jesus, ele olhou para esse jovem, e ele sorriu, ele falou, então vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e vem e segue-me. Gente, Jesus,
Ele está pedindo para esse jovem seguir Jesus. Ele está pedindo para esse jovem andar lado a lado com Jesus. E a gente sabe que isso é para poucos. Ele chamou 12 homens, tinha mulheres que também seguiam Jesus, que estavam sempre com Jesus. E era isso que Jesus estava pedindo para esse jovem. E eu fico pensando, imaginando, quantas vidas deixaram de ser transformadas através da vida dele. Quantas pessoas ele deixou de curar porque ele escolheu errado. Gente, o nome dele podia estar em Atos. Você tem noção disso? Ele perdeu uma oportunidade de andar lado a lado com Jesus. Jesus não estava falando para ele, quando eu estiver no monte, então você tá ali junto com todo mundo. Não, Jesus estava falando para ele andar lado a lado com ele. Ele podia ter se tornado um dos melhores amigos de Jesus. E ele não se tornou, por conta da escolha dele. E, gente, isso me fere tanto, porque, cara, que oportunidade esse menino perdeu. E a história da igreja, ela não mudou. A gente continua aqui. A gente continua caminhando. A única história que mudou foi a dele. A única história que mudou foi a dele, porque ele não escolheu o certo. E cada um de nós temos a nossa escolha. Cada um de nós tem a nossa escolha. E o meu desejo é que nesse intensivão você veja como uma oportunidade de dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Esteja aberto para renunciar por Jesus. Esteja aberto para vender tudo por Jesus. Cara, esteja aberto para segui-lo, para andar lado a lado com Ele, para viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Sabe, se questione que história o Senhor escreveu para mim. Quantas vozes, qual multidão que vai ouvir minha voz? Quem será transformado através da minha vida? Através do meu testemunho, através do meu sim. E tudo que o inimigo ele deseja é que a gente tenha uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida normal. E a gente sempre coloca empecilhos porque eu não tenho tempo, porque eu estou cansado, porque eu não tenho dinheiro para isso, sendo que a palavra de Deus fala que todos os nossos recursos devem ser para Ele, porque veio dele. Porque veio dele, Ele nos deu, e isso deve ser usado para Ele. A gente canta, não é sobre nós, nunca foi sobre nós, e a gente precisa viver isso. Eu estava ouvindo uma palavra, uma pregação, há um tempo, que eu lembrei, sobre Noé. Vocês sabem quantas vezes Deus deu uma palavra de direção para Noé? Uma vez. E Noé andou sobre ela. Deus deu uma palavra de direção para Noé uma vez. Uma vez. E Noé andou sobre ela. Noé não questionou. Noé simplesmente fez. E glória a Deus por isso. Ele foi usado. E quantas vezes a gente pede para Jesus, para Ele falar mais uma vez, para Ele confirmar, para se mostrar, fala através de não sei o que, do não sei o que lá. A gente fica barganhando com Deus, sendo que uma palavra basta da parte do Senhor. Uma palavra muda tudo e ela deve mudar. E isso é questão de posicionamento da nossa parte. Eu não estou falando aqui para a gente ser usado e o nosso nome ser exaltado. Até porque não é sobre isso, né? Eu estava vendo, lembrei agora, tem uma pregação da Thalita Pereira que ela fala que a gente foi feito para brilhar a luz de Jesus. E o que significa isso? Quando um filho vai jogar futebol e o pai está na arquibancada e o filho faz um gol, cara, o pai ele fica muito feliz. É meu filho, glória a Deus, é meu filho, aquele é meu filho, meu filho. E quando a gente faz isso também, é o nome de Jesus que está sendo exaltado, porque é Ele que a gente carrega. É isso que acontece. Não é porque a gente vai ser exposto ou algo do tipo, mas é porque a glória vai ser para Ele. Porque é o nome dEle que a gente carrega. Amém? Número 2. Segunda chave. Para cada passo existe uma preparação.
Esther 4:16. Esther fala assim: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Susa, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois disso, irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Antes de Esther aceitar o seu propósito aqui, ela existiu toda uma trajetória que ela precisou percorrer, né? Não foi assim, num estralo que ela foi feita rainha ou que ela foi posta ali. Não, existiu uma trajetória. Primeiro, ela foi levada cativa para a Babilônia, perdeu seus pais, ficou órfã, precisou ser criada pelo seu primo. Depois, a Babilônia foi invadida pela Pérsia, então ela foi levada cativa para a Pérsia. Aí depois, o rei precisava de uma rainha, ela era virgem, bonita, ela foi lá, se apresentou, ficou 1 ano fazendo tratamento de beleza. Depois ela foi diante do rei, foi feita rainha, se manteve obediente. Então, existia uma trajetória para ela chegar até esse lugar. E às vezes a gente não entende porque a gente está aqui, porque as coisas acontecem, porque portas se fecham, porque outras se abrem. A gente questiona Deus, a gente reclama. E é claro que a gente tem que ter discernimento para saber que o nosso pecado ele também gera frutos, né? Mas às vezes é permissão de Deus. Às vezes Deus está nos colocando num lugar em que Ele vai nos usar, que Ele vai precisar da gente. A gente tem um exemplo desse, que é o Lucas. Não sei nem se eu posso usar, né? Mas eu vou usar. O Lucas, ele era da nossa igreja, e aí ele foi para outra igreja. E muitas pessoas julgaram, questionaram. Por quê, né? Pra quê? Cara, o pai dele é pastor. Por que isso? Outra igreja, nada a ver. Só que, Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele estava no controle. Ele sabia que era necessário. Ele fez as coisas caminharem para o bem. Porque o Lucas, ele estava no caminho certo. Ele foi guiado pelo Senhor. E a gente vê, hoje, é muito fácil, né? A gente olhar e falar, era um tempo de preparo. Que Deus estava preparando para algo maior, Ele precisava daquele tempo em outro lugar. No momento ali, a gente não entendia, mas Deus já estava construindo algo. E hoje a gente vê os frutos disso, da obediência, da fidelidade. E glória a Deus pela sua vida, Lucas, glória a Deus. E cada vez que a gente diz sim e obedece ao Senhor, não é só a nossa vida que muda. É a vida de muitas pessoas que mudam. Porque a gente nunca sabe até onde a nossa voz ela vai chegar. E esse tem sido um tempo de preparação para a gente. Não sei se você tem percebido, mas tem sido um tempo de preparação. O Senhor, Ele tem falado, o Senhor tem ensinado, tem exortado, Ele tem se manifestado, Ele tem enchido as nossas vidas. E os frutos, eles serão vistos lá na frente. Dependendo da nossa escolha, com certeza. Mas vale a pena renunciar. Vale a pena abdicar. Vale a pena ter vendido tudo e seguir Jesus lado a lado. Porque Jesus, Ele nos trouxe vida, mas não só vida. Ele veio para nos trazer vida abundante. É muito mais do que viver normalmente, sabe? Trabalhar, tá em casa, e isso e aquilo. É muito mais do que isso. No domingo veio um amigo do Vitor aqui, do meu cunhado, com a família. A gente ficou conversando um pouco, e ele falou, nossa, a vida dessas pessoas que têm tempo para ir no monte, para orar e não sei o quê, deve ser maravilhosa, né? Eles devem ser cheios e tal. E eu olhei para ele e falei, não, a gente também tem acesso a isso. A gente também pode. Ai, mas eu trabalho, eu não sei o quê. Só que o Senhor, Ele entra na nossa rotina. Ele sabe, se a gente tem pouco tempo para estar com Ele, é naquele pouco tempo que Ele vai vir, vai encher. Isso é muito real, gente.
Eu estava ouvindo um testemunho esses dias de uma moça que está grávida e ela falou que não tem sido como antes, né? Poxa, ela tem um bebê, tem que dar mamar, ela não tem tempo para orar direito, para ler a palavra, está sendo cansativo para ela. E o Senhor, Ele falou para ela: filha, eu entro na sua rotina. O tempo que você estiver dando de mamar, esteja comigo, que ali eu vou te encher tanto quanto antes. O tempo que você tiver para descansar, esteja comigo, que ali eu vou te encher tanto quanto antes. E é isso que o Senhor faz. Então, diga sim para o Senhor nessa noite. Deseja viver aquilo que Ele tá fazendo. Deseja viver junto com Ele. Se entrega. Se joga nessa unidade que tem sido construída, nesse ambiente que tem sido construída por Ele. Rompa barreiras. Rompa barreiras que são difíceis para você. Eu sempre falo isso para mim mesma, que a gente rompe barreiras fazendo aquilo que é difícil pra gente. Se é difícil eu fazer uma amizade nova, como que eu vou romper? Fazendo uma amizade nova. É assim que a gente rompe barreiras. E o 3 e último, você nasceu para um tempo como este. Você nasceu para um tempo como este. A gente cantou isso no hino, que o Senhor, Ele nos trouxe para um tempo como esse, né? A gente nasceu para um tempo como este. Em Esther 4:14, diz assim: e quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. E o que Mordecai está querendo dizer aqui é que existe um propósito para Esther ter sido levada àquele lugar. E quem sabe se não foi para um tempo como este. E para a gente, hoje, é muito óbvio que foi, porque a gente sabe a história final. A gente sabe que Esther, ele foi diante do rei, o rei levantou o seu cedro de ouro para ela conseguiu falar com o rei, e no fim quem morreu foi Amã, o inimigo dos judeus. Ele não conseguiu mudar o decreto, mas ele fez um outro decreto dizendo que os judeus podiam lutar pelas suas vidas. E os judeus fizeram isso. Eles lutaram pela sua vida. E às vezes a gente não entende, né? Por que aqui? Por que agora? Mas a gente nasceu para um tempo como este. Eu acho que não é surpresa nenhuma que o Senhor, Ele não nos fez por acaso, né? Sem propósito nenhum. A gente não foi um acidente. A gente não foi feito porque os nossos pais, sei lá, estavam festejando em algum lugar e acabou acontecendo. Não. A palavra de Deus, ela fala no Salmo 139, 16. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Meu Deus escreveu todos os nossos dias no livro dele. Ele já sabe, ele escreveu uma história para a gente. E por a gente ter um livre-arbítrio, a gente escolhe, a gente decide o que a gente vai viver. A gente vai viver a vontade do Senhor ou a gente vai viver aquilo que a gente deseja viver? E, a gente nasceu para um tempo como este. Você precisa colocar isso no seu coração. Você nasceu para um tempo como este. Para essa geração, para essa cidade, para essa igreja. Você está aqui não porque você não tinha nada para fazer, mas porque o Senhor te trouxe aqui. A gente ouve muito isso. Mas, isso é muito real. Glória a Deus por isso. E olha o que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É acima da nossa perspectiva, é acima daquilo que a gente consegue imaginar. É muito maior, é muito maior. Pensa na maior conquista que você pode ter com Jesus. É maior do que isso. Porque mente nenhuma imaginou, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você nasceu para um tempo como este. Você nasceu para um tempo como este. Existe propósito na sua vida. Existe propósito na sua vida. Você precisa crer nisso. Você precisa, gente. Então, aproveita esse tempo.
Aproveita tudo que o Senhor está fazendo. Porque eu creio, e eu creio com todo o meu coração, que através desse tempo, disso aqui que o Senhor está construindo, vai sair missionários, vão sair pastores, vão sair pregadores, vão sair intercessores, pessoas que vão incendiar nações, pessoas que vão transformar vidas, salvar vidas, pessoas que colocam o pé sem ainda ter o chão, sabendo que Deus vai colocar o chão. Gente, precisamos viver pela fé. Se mova não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você não vê. Isso é fé. Eu coloco o pé e depois o Senhor coloca o chão. Isso é fé. Eu coloco o meu pé e depois o Senhor coloca o chão. Se posicione. Se posicione. Pedro, ele abriu mão dos seus barcos e Deus lhe deu um ministério. Ana entregou Samuel e Deus lhe deu muitos filhos. Jó entregou sua vida e Deus lhe deu e restaurou tudo em dobro. Moisés, ele entregou seus medos e temores e Deus lhe deu uma voz. Jesus, ele se entregou por nós e hoje a gente tem a vida eterna. A gente só ganha quando a gente entrega. E a gente ganha muito, mesmo entregando pouco. Você nasceu para um tempo como este. Você crê nisso? Nós nascemos para um tempo como este. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você nasceu para um tempo como este. Você nasceu para um tempo como este. Você foi chamado para ser um incendiário. Você foi chamado para ser um embaixador de Deus aqui na terra. Você foi chamado para viver muito mais do que aquilo que você imagina ou pensa, ou até mesmo aquilo que você deseja. O Senhor quer te levar além, além daquilo que você imagina, além disso. Ele deseja que você mergulhe de tal forma que você não tenha pé. Você não consegue ter mais controle. Só Ele consegue. E aí é quando Ele dirige. E aí é quando Ele faz. E aí é quando Ele transborda. Você nasceu para um tempo como este. Você nasceu para um tempo como este. Você nasceu para um tempo como este. Nós te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. nós desejamos mais, Senhor. Espírito, não uma vida medíocre, Pai. Vem sobre não uma vida mediana, Senhor. A gente deseja viver, entregar tudo por Ti, Senhor. Renunciar tudo por Ti, vender tudo por Ti, Senhor. Te seguir lado a lado, Pai. É isso que nós desejamos, Senhor. Inunda a terra, flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Quem deseja ser um incendiário? Quem deseja ser um incendiário? Jesus está te chamando para mudar vidas,
para transformar vidas, para curar, para libertar, para salvar através da sua voz. Foi para isso que você nasceu. Foi para isso que você nasceu. É para isso que você nasceu. E a gente precisa renunciar mais por Jesus. A gente precisa deixar mais por Jesus. A gente precisa abdicar mais por Jesus. A gente só consegue viver aquilo que Deus tem em sua plenitude se a gente entregar tudo. 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 A palavra de Deus, ela é clara. Jesus fala: se você amar o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, o seu irmão e até a si mesmo mais do que a mim, você não é digno de mim. A gente precisa amar mais Jesus. Ele é acima de todas as coisas. Quando Ele pede, você dá. Se Ele pede para renunciar, você renuncia. Se Ele pede para vender, então você venda. Venda para viver aquilo que Jesus tem para a sua vida. Para que você possa viver a plenitude de Deus, aquilo que Ele tem para você. Se você só tem um tempo de orar de madrugada, ore de madrugada. Cara, entregue isso para Jesus. Se você quer ser cheio, e é esse tempo que você tem, é esse tempo que você vai orar. Porque a gente precisa abraçar aquilo que o Senhor tem para nós. A gente precisa entregar tudo para Ele. Porque vale a pena viver com Jesus. Se fosse diferente disso, Ele não teria pedido. Porque Ele nos criou, Ele nos conhece mais do que qualquer outra pessoa, mais do que nós mesmos. E se Ele está falando que é melhor que a gente renuncie e ame a Ele mais do que qualquer coisa, então é porque é isso que a gente tem que fazer. É isso que vai nos deixar felizes, é isso que vai nos alegrar, é isso. Gente, é isso. É isso, porque é tudo sobre Ele. É tudo para Ele. A gente nasceu para um tempo como este. Então, não perca essa chance. Não perca essa chance. A gente não sabe até quando. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que está preparado. E às vezes a gente não viveu a história que Deus tinha escrito para nós. Então não perde tempo. Não perde tempo. Aproveita que a gente está começando algo incrível aqui hoje. Esse intensivão. E se entrega, se dê de tal forma que você nunca e jamais deu para Jesus. Faz isso. Faz isso, faz isso. Que eu tenho certeza que através da sua vida, Jesus vai ser muito glorificado. Eu não tenho dúvidas disso. Você crê nisso? Aleluia. A gente te deseja, Senhor. A gente te deseja, Senhor. Aleluia. Senhor, obrigada. Obrigada por aquilo que o Senhor entregou nessa noite. Obrigada, Senhor, por ter enchido os nossos corações. Obrigada por ter incendiado. Obrigada, Senhor, porque vidas vão sair daqui transformadas e eu creio nisso, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por isso. Esse é o teu coração, Jesus. Eu creio que esse é o teu coração, Pai. É isso que o Senhor deseja, porque a gente foi criado para viver isso, Senhor. Para viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Para viver lado a lado contigo. E para isso a gente precisa renunciar. A gente precisa abdicar, Senhor. E por isso nós fazemos isso nessa noite. Nós abdicamos, nós renunciamos, nós vendemos tudo, Senhor, para andar contigo, para te seguir, Senhor, lado a lado, Senhor. É isso que a gente faz nessa noite, Senhor, porque a gente deseja viver muito mais daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Muito mais do que aquilo que a gente tem vivido ultimamente, Senhor. Nós queremos que o Senhor pode derramar mais, porque o Senhor é um Deus infinito e todo dia existe novidade de vida contigo, Pai.
Então nunca, jamais será pesado, Senhor. A gente entrega a nossa vida para Ti, Senhor. E eu creio, Senhor, que esse dia será um divisor de águas para muita gente, para muitos jovens, Senhor. Eu creio nisso. Eu creio nisso, eu entrego, Senhor, cada vida aqui neste lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajuda porque a gente sabe o quanto é difícil, Senhor, abdicar, o quanto é difícil, Senhor, deixar de amar certas coisas. Então a gente pede a Tua ajuda, Espírito Santo, que seja leve, Senhor, que seja leve, que a partir de hoje seja leve, que seja fácil, Senhor. Nós pedimos por isso, Senhor. Nós nascemos para um tempo como este. Nós nascemos para um tempo como este. E que nada tire essa verdade de nós. Eu oro em nome de Jesus e eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.